Independentemente do ramo da sua empresa, do nicho, você vai se deparar em algum momento com o desafio de liderar pessoas, de gerir pessoas, de trabalhar para que as pessoas consigam entregar o que elas têm de melhor, né? Que elas vistam a camisa da organização e sigam todos aí adiante, levando, conduzindo a organização rumo ao crescimento, rumo à melhoria dos serviços, dos produtos e por aí vai. Pois bem, nesse aspecto de gestão de pessoas, existe um elemento, existe um momento específico que é muito importante, que é o momento ali de seleção das pessoas com que você vai trabalhar futuramente, o momento ali da entrevista, o momento do recrutamento de pessoas. Pois bem, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre entrevista de emprego. E eu vou explicar, vou dar 5 dicas bastante específicas que podem ajudar você, empreendedor, você, empresário, você, gestor aí de um determinado departamento, a selecionar, a reconhecer um bom ou um potencial excelente colaborador para a sua empresa ou para a sua organização. Vamos ver então as 5 dicas a seguir. A primeira dica, ela é bem tranquila, até o bom senso indica isso. Só que muitas vezes a gente deixa isso um pouco para lá, vai mais ou menos na intuição, e aí a gente acaba cometendo alguns erros. E a gente acaba esquecendo de alguns pontos, alguns elementos muito importantes ali ao longo da entrevista de emprego, quando a gente está diante do candidato. O que eu preciso passar para você aqui nessa primeira dica? Quando você estiver se preparando para entrevistar alguém, você tem que ter em mente bem claro qual é o perfil de pessoa que você quer que trabalhe contigo, qual é o perfil dessa pessoa, quais são as competências, habilidades que você espera dessa pessoa e qual é a característica ou quais são as características desse cargo que está vago, que precisa ser ocupado por aquele candidato ou por aqueles candidatos que você está selecionando. Então, tenha uma ideia clara do perfil, das competências, das habilidades que você precisa enxergar naquele futuro colaborador e também tenha bem claro quais são as características do cargo a ser ocupado. Vamos então à segunda dica. Na segunda dica, eu me concentro um pouco no momento ali da entrevista. Sim, no momento em que você está ali, olho no olho, olhando para o candidato, conversando com ele de forma bem direta. O que eu digo aqui para você? Então, evite perguntas genéricas, né? Algumas pessoas ficam... O entrevistado ele fica nervoso e às vezes o entrevistador também fica nervoso. Ele não sabe exatamente como é que ele vai conduzir aquela entrevista, ele não sabe onde aquela entrevista vai parar. Então ele fica meio perdido e corre o risco de fazer uma pergunta genérica, do tipo, você é bom funcionário? Cara, essa pergunta é óbvia que o colaborador, a pessoa, o candidato que está ali de frente para ele vai responder, sim, eu sou um bom funcionário por isso, por isso, por isso. Então, é um exemplo de pergunta genérica, um exemplo de pergunta que precisa ser evitado. Então, a gente tem que trocar o tipo de pergunta genérica, esse tipo que eu dei, por exemplo, como exemplo, por perguntas mais específicas. Perguntas do tipo, se você estivesse numa situação ABC, inventa uma história, ou até toma como base alguma coisa que já aconteceu no seu departamento, aí na sua empresa, e ofereça aquilo como um estudo de caso. E você pergunta, e aí? O que você faria diante dessa situação? Então, conta uma história específica, propõe uma história específica, uma situação, problema específica e pergunta, e aí, o que você faria diante de um caso assim? E aí você vai ter uma noção de o que esperar daquele candidato, daquele futuro funcionário, daquele futuro colaborador em um momento decisivo, em um momento crítico, em um momento de dificuldade aí no futuro da sua gestão. Joia? Bom, qual é a terceira dica? A gente precisa lembrar que formação acadêmica não é tudo, tá? Formação acadêmica é importante, a pessoa ter diploma, a pessoa comprovar através de documentos que ela estudou, que ela atingiu um nível legal, se graduou, etc. Isso é realmente importante, só que não é tudo. Algumas vezes a gente se depara com aquelas pessoas, nossa, a pessoa é um poço de conhecimento, ela
sabe muito, só que ela não tem a prática. Em outros casos, ela tem até a prática, tem o conhecimento, mas aí ela é possuída por uma vaidade. Você percebe que é uma pessoa muito vaidosa, e aí vai ser difícil se relacionar com essa pessoa se você precisar de pessoas com um determinado grau de humildade, mais tranquilidade, mais flexibilidade. Então, não se atenha somente ao grau de escolaridade, ao nível acadêmico, aos diplomas. Presta bastante atenção nas características interpessoais dessa pessoa, na capacidade emocional dela, no que né, o consciente emocional dessa pessoa, como ela reage a alguns estímulos emocionais, qual é a reação dela diante de alguns pontos, alguns desafios que você propõe ao longo da entrevista. E assim você vai estudando o caráter, a personalidade daquela pessoa, muito mais do que somente analisar os diplomas. Joia, vamos lá, a quarta dica. A quarta dica se refere basicamente à questão das referências. Sim, quais são as referências daquela pessoa? Ela te deu números, telefones de empresas para as quais ela trabalhou em períodos anteriores? E você já entrou em contato com esses antigos empregadores? Faça uma entrevista rápida com o ex-chefe, o ex-patrão dessa pessoa. Por que ela saiu daquela empresa, né? E por que ele demitiu ela? Realmente foi um problema da organização ou será que foi um problema ali da pessoa em si? Entrevista também, normalmente já vai direto no patrão. Às vezes a pessoa fica um pouco sem graça, insegura de falar o que realmente aconteceu. Então, que tal você conversar também com os colegas? Pergunta lá para a secretária da empresa, para o fulano, beltrano, cicrano, que trabalharam com aquela pessoa. Tente encontrar fundamentos que balizem aí a sua decisão. Então pergunte para colegas, pergunte para antigos gerentes, antigos patrões dessa pessoa, para entender o porquê que ela saiu dali, e faça uma pergunta também muito importante. Você contrataria essa pessoa novamente? Eu acho que essa pergunta ela resume bem. Se a pessoa responder que sim, que estaria disposta a contratar essa pessoa novamente, se o cenário fosse diferente, se a empresa não estivesse passando por dificuldade, etc., aí você tem aí um bom argumento, um argumento forte, que compreende aí uma série de aspectos. Ou seja, a pessoa provavelmente é mais flexível, ela foi uma boa funcionária aonde trabalhou anteriormente, você tem uma série de características provavelmente positivas no histórico desse profissional. Joia? Então, preste bastante atenção, leve isso muito a sério, a questão das recomendações. Bom, vamos então à quinta e última dica. Esse colaborador, esse candidato à vaga, ele está se preocupando com o quê? Porque, infelizmente, acontece muito de candidatos chegarem na entrevista de emprego e se preocuparem demais consigo mesmos, com os benefícios que eles vão receber, com qual é o salário, se tem algum bônus, se tem comissão, qual é a carga horária. Claro que isso tudo vai ter que ser conversado, é evidente, mas uma coisa é o funcionário, o candidato, esperar para que a pessoa dê os esclarecimentos no momento oportuno. Outra coisa totalmente é ele ficar insistindo nisso ao longo da entrevista. Se a pessoa se mostra muito preocupada com ela mesma, com os benefícios que ela vai receber naquele emprego, é muito provável que ela esteja mais preocupada com ela do que com a execução do cargo, com o trabalho que ela vai ter que desempenhar e desenvolver aí ao longo dos dias, dos próximos meses, anos aí de sua vida. Então a pessoa ela tem que estar preocupada com a função. O que ela vai fazer, se ela vai realmente sentir prazer em fazer aquilo, se ela vai sentir vontade de executar aquelas atividades, aquelas tarefas. Isso sim é o que importa. O salário é uma consequência do trabalho. Um trabalho bem executado merece com certeza reconhecimento, benefícios e uma série de coisas. Mas isso vem depois do trabalho. Então é muito importante que você consiga diagnosticar se a pessoa está interessada na função, na atividade, no trabalho, se ela mostra proatividade, ela mostra brilho nos olhos perante aquela oportunidade de emprego, ou se ela está somente preocupada com o salário que ela vai receber aí no início do próximo mês. Bom, com essas 5 dicas eu vou finalizando esse vídeo sobre entrevista de emprego, mas a entrevista de emprego do ponto de vista do empregador, do ponto de vista daquele que está entrevistando aí o colaborador. É claro que esse vídeo também serve para você que vai passar por uma entrevista de emprego, para que você note
quais são as preocupações aí do empregador, né? Se você sabe quais são as preocupações do empregador, a forma como ele pensa, é muito mais fácil você se colocar no lugar dele e se preparar aí para a sua entrevista. Então esse vídeo acaba servindo para você também que vai fazer uma entrevista de emprego no curto prazo. Joia? Então, com isso eu vou terminando esse vídeo. Eu agradeço muito a sua audiência. Se você gostou do vídeo, dá um joinha para que a gente consiga atingir um número cada vez maior de pessoas, já que o algoritmo do YouTube está linkado diretamente a essa coisa de curtidas. Então, quanto mais likes o vídeo recebe, mais pessoas o vídeo tende a alcançar. Joia? Então, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para vídeos futuros, fique 100% à vontade. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo. O Instituto Montanari acredita e incentiva a sua luta pelo sucesso sempre. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro das novidades. Aqui está um vídeo que eu recomendo em nosso canal.